Olá, muito bom dia para você. Agora são 8 horas e 55 minutos e esse é o Justiça Agora. A Polícia Civil do Rio de Janeiro cumpre mandados de busca e apreensão em endereços ligados à deputada federal Flor de Lis, no Rio, em Niterói e em Brasília. A investigação apura a morte do marido dela, o pastor Anderson do Carmo. 2 filhos do casal continuam presos. E o Supremo Tribunal Federal decidiu: o conceito de entidade familiar não pode deixar de fora a união entre pessoas do mesmo sexo. Quem tem os detalhes é a repórter Viviane Novaes. A decisão teve como base uma lei do Distrito Federal que estabelece as diretrizes para a implantação da política pública de valorização da família. O artigo 2º define como família o núcleo social formado a partir da união entre um homem e uma mulher por meio de casamento ou união estável. Para o relator, ministro Alexandre de Moraes, esse artigo viola os princípios constitucionais da dignidade humana. Por isso, o reconhecimento da união estável entre pessoas do mesmo sexo não pode ser excluído do conceito de entidade familiar. O Ministério Público Federal cobrou da Fundação Renova, responsável por reparos aos atingidos pelo rompimento da barragem de Fundão, em Mariana, Minas Gerais, informações sobre o corte indevido nos auxílios financeiros emergenciais. As informações solicitadas são das medidas adotadas para sanar as possíveis irregularidades nos cortes dos auxílios financeiros emergenciais dos atingidos pelo rompimento da barragem de Fundão em novembro de 2015. O pedido foi feito pela Força Tarefa Rio Doce para a Renova e o Comitê Interfederativo, que tem a função de orientar e validar os atos da Fundação. O MPF questiona as entidades se as revisões do pagamento e os critérios de análise foram decididos internamente pela Renova ou pelo comitê e pede a cópia, se houver, do documento que estabelece as diretrizes da revisão. O Ministério Público também quer saber como os atingidos podem apresentar recurso da suspensão dos pagamentos e se eles têm acesso à cópia integral do processo de revisão do auxílio. Aproximadamente 143 atingidos foram comunicados por telefone sobre o desligamento do programa de auxílio financeiro emergencial. Já deve estar nas contas dos contribuintes a restituição do lote liberado ontem pela Receita Federal. Neste 4º lote, serão pagos mais de 3 bilhões e meio de reais. Mas como fica a situação de quem caiu na malha fina? Um equívoco na hora de declarar a pensão alimentícia do filho acabou em dor de cabeça para o Helder. Ele foi parar na malha fina e não foi nada fácil resolver o problema. A fila é grande para resolver os problemas, então eu, no meu caso, eu tinha restituição, eu demorei bastante, assim, quase um ano até para poder receber esse dinheiro, né? Cair na malha fina nada mais é que a Receita Federal encontrar informações diferentes na declaração de imposto de renda. Um erro que muitas vezes pesa no bolso do contribuinte. A multa é de 75% em cima do valor que precisou ser corrigido. Pela página da Receita na internet, já é possível checar se a declaração foi processada. Se ela estiver na fila de pagamentos, significa que os dados estão corretos. Se não, é preciso procurar o quanto antes onde está o erro. É só acessar o cadastro pelo número do CPF. Este contador lembra que, em alguns casos, as pessoas se atrapalham com coisas simples. Evitar montar planilhas de salários ou alguma coisa assim. Procurar trabalhar sempre com documentos de fontes confiáveis e oficiais, né? Jamais trazer alguma coisa de salário para poder ficar tentando montar essa situação toda para confeccionar a sua declaração. No 4º lote, o fisco vai liberar 2 milhões e 800 mil reais aos contribuintes em dia com o imposto de renda. Errar é considerado normal para a Receita Federal. O problema é quando a sonegação é proposital. A Receita Federal, por exemplo, ela vai instaurar um PAF, um processo administrativo fiscal, para fazer, então, a punição do devedor, no caso, na esfera administrativa, aplicando uma multa pelo descumprimento das obrigações acessórias e principal, e também temos a esfera penal, na qual o cidadão também, após a verificação do fato gerador, a conclusão do processo administrativo fiscal, segundo a jurisprudência do Supremo, eles vão materializar este fato e comunicar ao Ministério Público para que haja a apuração criminal dessa situação.
E o Justiça Agora fica por aqui. Você confere outras notícias do Poder Judiciário ao 12:30 no Jornal da Justiça, primeira edição. Até lá.